Olá, meu nome é Jennifer e vou falar sobre a importância da variabilidade genética na conservação de espécies ameaçadas. Mas antes disso, você já ouviu falar sobre a genética da conservação? É uma área que utiliza as análises genéticas e moleculares para investigar aspectos importantes sobre a biologia das espécies para fins de manejo e conservação. Existem várias análises que podem ser utilizadas para auxiliar a conservação da biodiversidade. Uma delas é a análise de variabilidade genética. A variabilidade genética é a variedade de alelos de uma população. É ela que atribui diferentes características aos indivíduos. Ela é fundamental para a atuação da seleção natural, e sem ela não ocorreria a evolução dos organismos. Além disso, a variabilidade genética pode ser mensurada de diversas formas. Uma delas é através do uso de marcadores moleculares. Os marcadores moleculares são as ferramentas utilizadas para acessar as diferenças entre os gêneros estudados. São uma sequência de DNA que é diferente entre os organismos. E também existem vários tipos de marcadores moleculares. Bom, agora que você aprendeu o que é variabilidade genética, sabe o porquê ela é tão importante na conservação de espécies ameaçadas? Espécie ameaçada é uma classificação proposta pelo IUCN para aquelas espécies que se encontram em alto risco de extinção. As espécies são classificadas como ameaçadas quando há um grande declínio populacional, um pequeno tamanho da população, quando uma espécie possui uma distribuição de ocorrência muito restrita, quando há alta probabilidade de extinção e também outros fatores. Dessa forma, a variabilidade genética pode auxiliar essas populações frágeis a se adaptarem às mudanças ambientais. Por isso, essa análise é muito utilizada em estudos para a conservação de espécies ameaçadas. Quer saber como? Então olha só esse exemplo. Bom, você conhece o gorau chinês? Ele é um mamífero ungulado, inclusive muito parecido com as cabras, e ocorre nas regiões montanhosas do Sudeste Asiático. E por causa da perda de habitat provocado pelo avanço das atividades antrópicas sobre o ambiente natural, houve um enorme declínio nas populações de gorais. A situação é tão preocupante que atualmente é estimado que existem apenas 292 indivíduos na natureza e também em cativeiros voltados para a conservação. Por isso, essa espécie é considerada como ameaçada de extinção na categoria vulnerável. E foi pensando nessa situação que um grupo de pesquisadores decidiu analisar a variabilidade genética dos gorais que viviam em cativeiro na Tailândia. Eles extraíram o DNA de amostras de sangue dos animais, depois amplificaram e analisaram um fragmento de DNA extraído, e para mensurar a variabilidade genética, eles utilizaram 11 marcadores moleculares do tipo microsatélites. Vale lembrar que os marcadores microsatélites são sequências de repetição dos pares de bases do DNA. E com os resultados, eles observaram que a população de gorais em cativeiro possuía uma baixa diversidade genética, um pequeno tamanho populacional efetivo, os indivíduos eram muito aparentados e também existiam subpopulações dentro daquela população de cativeiro. E isso se torna preocupante, pois pode provocar na população de gorais em cativeiro uma baixa aptidão reprodutiva, uma capacidade limitada de adaptação dos indivíduos às mudanças ambientais e também aumento do risco de extinção dessa espécie. Por isso, os pesquisadores proporam algumas medidas de manejo para a conservação dessa população, como, por exemplo, selecionar pares reprodutivos entre as subpopulações e também adicionar indivíduos selvagens às populações de cativeiro. Essas medidas são importantes pois auxiliam no aumento da variabilidade genética das populações de gorais em cativeiro, contribuindo assim para a sobrevivência dessa espécie. Nesse caso, sem análise de variabilidade genética, não seria possível identificar os problemas na população e nem mesmo propor soluções para evitar a extinção dos gorais. E aí, gostou do conteúdo? Espero que tenha aprendido bastante. Ficamos por aqui e até mais!